Alberto Teixeira estava sentado na calçada fria de uma das avenidas mais movimentadas da cidade, com roupas rasgadas, barba por fazer e um boné velho cobrindo parte do rosto. Quem passava por ele via apenas mais um morador de rua. Um homem invisível. Um fracasso esquecido pela sociedade. Mas ninguém ali imaginava que, por trás daquele disfarce simples e quase humilhante, existia um dos homens mais ricos do país. Durante anos, Alberto construiu um império no setor de tecnologia. Era dono de empresas milionárias, participava de reuniões com investidores internacionais e estampava capas de revistas de negócios. Tinha carros importados, uma cobertura luxuosa e contas bancárias que fariam qualquer um perder o ar. Mas não tinha o que mais desejava: amor verdadeiro. E isso corroía em silêncio. Depois de um relacionamento fracassado com uma mulher que só enxergava seu dinheiro, Alberto tomou uma decisão radical. Queria encontrar alguém que o escolhesse por quem ele era, não pelo que possuía. E mais do que isso, sonhava em formar uma família. Sonhava em encontrar a mulher que seria mãe de seus filhos. Mas como confiar em alguém quando todos o viam como um bilhete premiado? Foi então que decidiu desaparecer por um tempo. Delegou suas empresas ao conselho administrativo, desligou o celular principal e passou a viver nas ruas por alguns dias, observando as pessoas. Queria enxergar o mundo sem filtros. Queria testar a humanidade. Queria descobrir se ainda existia bondade verdadeira, daquelas que não pedem nada em troca. Sentado ali, com uma pequena mochila ao lado e um copo descartável quase vazio, ele analisava os passos apressados, os olhares desviados, a indiferença que parecia ser regra. Alguns fingiam não vê-lo. Outros apertavam a bolsa com medo. Pouquíssimos paravam. E, a cada hora que passava, seu coração ficava mais pesado. No fundo, Alberto começava a se perguntar se estava errado. Talvez o amor fosse mesmo um conto bonito para quem acreditava demais. Talvez ele estivesse buscando algo que já não existia. Seus pensamentos foram interrompidos quando uma sombra parou diante dele. Ele levantou os olhos devagar e viu uma mulher simples, uniforme de faxineira, olhar cansado, mas firme. Ela segurava uma marmita ainda quente nas mãos. Antes de continuar essa história que já começou a mexer com o coração da gente, já se inscreve no canal, porque aqui cada história é uma lição de vida que pode transformar a forma como você enxerga o mundo. A mulher ajoelhou levemente para ficar na altura dos olhos dele. Não havia medo. Não havia nojo. Não havia pressa. Apenas humanidade. Ela estendeu a marmita com cuidado, como se estivesse oferecendo algo precioso. Meu nome é Laura, ela disse com a voz suave. Eu sei que não é muita coisa, mas está quentinho. Acabei de sair do trabalho. Alberto segurou a marmita sem dizer nada por alguns segundos. O cheiro de arroz, feijão e um pedaço simples de frango tomou o ar. Não era comida sofisticada dos restaurantes 5 estrelas que ele frequentava. Mas naquele momento parecia a refeição mais honesta que já havia recebido. Laura sentou-se ao lado dele na calçada, ignorando completamente os olhares curiosos de quem passava. Tirou da bolsa algumas moedas e uma nota amassada. Eu também queria te dar isso. Sei que ajuda pouco, mas talvez você precise comprar algo mais tarde. Ele ficou imóvel. Não pelo dinheiro, mas pela naturalidade do gesto. Ela não fez perguntas invasivas. Não pediu explicações. Não gravou vídeo para postar nas redes. Não olhou ao redor buscando aprovação. Apenas ajudou. Alberto, acostumado a negociações milionárias e contratos frios, sentiu algo diferente naquele instante. Algo quente no peito. Uma mistura de surpresa e emoção que ele não sabia descrever. E então, pela primeira vez desde que começou aquele experimento, ele não estava analisando alguém. Estava sendo tocado de verdade. Alberto limpou discretamente os olhos antes que Laura percebesse qualquer sinal de emoção. Ele não podia revelar quem era. Não ainda. Precisava entender até onde aquela bondade ia. Precisava saber se era apenas um impulso momentâneo, ou algo mais profundo. Você não tem medo? Ele perguntou com a voz rouca, tentando soar como alguém acostumado ao abandono.
As pessoas quase não param. Você nem me conhece. Laura deu um pequeno sorriso, daquele simples, que não tem cálculo. Medo eu tenho de muita coisa, mas não de ajudar. Meu pai sempre dizia que a gente nunca sabe quando está ajudando um anjo, ou sendo testado por Deus. A frase atravessou Alberto como um raio. Ele, que tinha passado anos sendo testado por interesses falsos, agora era o teste de alguém, e ela estava passando com honra. Ela contou que trabalhava como faxineira em 2 prédios comerciais. Saía de casa antes do sol nascer e voltava depois do pôr do sol. Criava o filho sozinha, fazia o possível para pagar o aluguel e ainda ajudava a mãe doente quando podia. Não tinha luxo, não tinha sobra, mas tinha caráter. Enquanto falava, não havia reclamação em sua voz. Apenas firmeza, dignidade. Uma força silenciosa que não gritava, mas sustentava tudo. Alberto percebeu que aquela mulher simples carregava algo que ele não encontrava nos grandes salões empresariais. Verdade. Ela não o olhava como um problema social, nem como uma oportunidade. Olhava como um ser humano. E naquele instante, sentado na calçada com uma marmita nas mãos, o bilionário começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Alberto terminou de comer devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. Laura continuava ali, sentada ao lado dele, conversando como se estivesse ao lado de um velho conhecido. Ela não olhava para o relógio. Não demonstrava impaciência. E aquilo era raro. Absurdamente raro. Você sempre ajuda quem encontra na rua? Ele perguntou, tentando entender se aquilo era algo especial ou rotina. Nem sempre posso ajudar com dinheiro, ela respondeu sincera. Mas pelo menos uma palavra eu sempre posso dar. Às vezes o que mais dói não é a fome, é ser ignorado. Aquela frase ficou ecoando na mente de Alberto. Ignorado. Ele conhecia bem aquela sensação. Não nas ruas, mas dentro de relacionamentos onde era amado pelo saldo bancário e não pelo coração. Laura então contou algo que o fez prestar ainda mais atenção. Disse que já havia sido enganada por alguém que prometeu amor e deixou apenas dívidas. Que aprendeu da pior forma que aparência e promessas bonitas não garantem caráter. Mas que, mesmo assim, decidiu não deixar o mundo endurecer o próprio coração. Enquanto ela falava, Alberto observava cada detalhe. O jeito firme de sustentar o olhar. A ausência de interesse. A naturalidade com que dividiu o pouco que tinha. Aquela mulher não estava ali para ganhar nada. Estava ali porque era assim que ela era. Antes de se levantar, Laura fez algo inesperado. Pegou um papel pequeno na bolsa, escreveu um endereço e disse: amanhã vou estar limpando um prédio aqui perto. Se você quiser, pode aparecer. Pelo menos toma um café quente. Ela não pediu nada em troca. Não perguntou o nome. Não quis saber passado. Apenas ofereceu presença. E Alberto, segurando aquele papel simples, percebeu que talvez sua busca pelo amor da vida inteira tivesse começado. Ali mesmo, na calçada fria de uma manhã qualquer. Alberto passou aquela noite em um pequeno hotel simples que alugava quartos por diária. Não queria voltar para sua cobertura luxuosa ainda. Precisava manter o experimento, mas, pela primeira vez, sua mente não estava focada em testar alguém. Estava focada nela. Ele segurava o papel com o endereço escrito por Laura como se fosse algo precioso. Um convite tão simples, mas que carregava uma pureza que ele não via há anos. Nenhuma expectativa. Nenhum interesse oculto. Apenas um café quente para um desconhecido. Na manhã seguinte, vestiu novamente as roupas simples, manteve o disfarce e caminhou até o prédio indicado. Era um edifício comercial antigo, fachada desgastada pelo tempo, elevador lento e cheiro constante de produto de limpeza no ar. Laura estava no térreo, empurrando um carrinho com baldes e panos. Quando viu entrar, abriu um sorriso que iluminou o ambiente inteiro. Você veio, ela disse, como se aquilo realmente importasse. Importava. Ela o levou até uma pequena copa nos fundos, serviu café em um copo descartável e dividiu com ele um pedaço de pão que havia levado de casa. Sentaram-se frente a frente, sem formalidades.
sem máscaras, pelo menos da parte dela. Alberto percebeu algo essencial naquele momento. Ela não o tratava como um coitado, nem como alguém inferior. Tratava como igual, como alguém digno de conversa, de atenção, de respeito. Enquanto ela falava sobre o filho, sobre sonhos simples como comprar uma casinha própria e garantir estudos para a criança, ele sentiu o coração apertar. Aquela mulher sonhava com estabilidade, enquanto ele tinha estabilidade de sobra e não sabia como preencher o vazio da própria vida. E foi ali, naquela pequena copa apertada, que Alberto começou a questionar se deveria continuar escondendo quem era, ou se estava diante da mulher que sempre procurou. Nos dias seguintes, Alberto passou a aparecer com mais frequência no prédio onde Laura trabalhava. Sempre discreto, sempre mantendo o personagem. Ele ajudava a carregar caixas leves, organizava cadeiras depois das reuniões e fingia procurar pequenos bicos para sobreviver. Laura nunca perguntou demais. Apenas aceitava sua presença com naturalidade. Às vezes trazia uma fruta extra na bolsa. Às vezes guardava um pedaço do almoço para ele. Pequenos gestos que, para ela, eram simples, mas para Alberto eram gigantescos. Certa manhã, enquanto limpava os vidros do corredor, Laura comentou que seu filho, Gabriel, estava com dificuldade na escola. Ela queria pagar reforço, mas o dinheiro não dava. Disse isso sem vitimismo, apenas como quem compartilha uma preocupação de mãe. Aquilo tocou Alberto de um jeito profundo. Ele sempre sonhou em ser pai. Sempre imaginou ensinar, acompanhar deveres de casa, ouvir histórias antes de dormir. Mas os relacionamentos que teve nunca chegaram a esse ponto. Sempre terminavam quando o interesse financeiro aparecia. Naquela tarde, ao observar Laura esfregando o chão com esforço e dignidade, ele percebeu algo que nenhum relatório empresarial jamais lhe ensinou: caráter não se compra. Amor não se negocia. E família não se constrói com contratos. Mas junto com essa descoberta veio o medo. E se, ao revelar quem era, tudo mudasse? E se ela passasse a olhá-lo diferente? E se aquela pureza desaparecesse no instante em que soubesse que ele era Alberto Teixeira, o bilionário das revistas? O conflito crescia dentro dele. Permanecer anônimo e continuar conhecendo a verdadeira essência dela, ou revelar a verdade e arriscar perder exatamente aquilo que o encantava. Enquanto ele pensava nisso, algo inesperado aconteceu. Um dos seguranças do prédio reconheceu Alberto. O segurança ficou parado por alguns segundos, olhando fixamente para Alberto. A expressão de dúvida rapidamente se transformou em reconhecimento. Senhor Teixeira, ele murmurou, quase sem acreditar no que estava vendo. O mundo pareceu congelar. Alberto sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso poderia acontecer. Mas não ali. Não daquele jeito. Não na frente de Laura. Laura, que estava ajoelhada limpando o rodapé do corredor, levantou o olhar lentamente. Teixeira, repetiu, franzindo a testa, como se tentasse ligar o nome a algo conhecido. O segurança, nervoso, tentou corrigir. Desculpe. Achei que fosse outra pessoa. Mas o estrago já estava feito. O silêncio que se instalou era pesado demais para ser ignorado. Alberto percebeu que tinha segundos para decidir: continuar negando, ou enfrentar a verdade. Ele olhou para Laura e viu algo que o fez doer por dentro. Não era interesse. Não era deslumbramento. Era decepção por não entender o que estava acontecendo. Você quer me explicar? Ela perguntou, levantando-se devagar, segurando o pano ainda molhado nas mãos. Pela primeira vez desde que começou aquela busca, Alberto não estava no controle da situação. Não era uma negociação. Não era uma estratégia. Era o coração dele exposto, diante da única pessoa que ele realmente temia perder. Ele respirou fundo e decidiu contar tudo. Alberto pediu ao segurança que se afastasse. O corredor parecia pequeno demais para aquela conversa. Ele olhou para Laura, já sem tentar sustentar o personagem. O olhar agora era firme, mas vulnerável. Eu preciso que você me escute até o fim,
Ele disse com a voz mais baixa do que nunca esteve. Ela cruzou os braços, não com arrogância, mas com autoproteção. Quem é você de verdade? Alberto explicou tudo. Disse que era empresário, que havia sido traído por alguém que fingiu amor por interesse, que decidiu sair das manchetes e se esconder por alguns dias para descobrir se ainda existia bondade genuína no mundo. Disse que não esperava encontrar alguém como ela. Enquanto ele falava, Laura não demonstrava fascínio. Não arregalava os olhos. Não sorria. Apenas ouvia. Você me testou? Ela perguntou, com um tom que não era alto, mas era profundamente firme. Não foi você, foi o mundo. Eu precisava saber se ainda existia alguém que ajudasse sem saber quem estava ajudando. O silêncio que veio depois foi mais doloroso do que qualquer resposta imediata. Laura sentia o peso daquilo. Não pelo dinheiro, mas pelo fato de que, sem saber, havia sido parte de um experimento. Eu nunca precisei saber quem você era para te oferecer comida, ela disse finalmente. Mas você precisou esconder quem era para saber quem eu sou. A frase atingiu Alberto como um soco invisível. Porque era verdade. E naquele instante, ele percebeu que talvez o maior teste não fosse dela, fosse dele mesmo. Laura respirou fundo e desviou o olhar por alguns segundos. Não era raiva o que ela sentia. Era algo mais delicado, uma mistura de frustração e tristeza. Não pelo fato de ele ser bilionário, mas por ele ter precisado se esconder para confiar. Você acha que todo mundo só olha dinheiro? Ela perguntou, com a voz mais suave, mas ainda firme. Alberto não respondeu de imediato. Porque, no fundo, ele acreditava nisso. Sua experiência havia sido marcada por interesse, contratos pré-nupciais e promessas que evaporavam quando o saldo bancário diminuía. Eu não queria acreditar. Mas comecei a acreditar, ele confessou. Laura balançou a cabeça lentamente. O problema não é o dinheiro, Alberto. O problema é quando a gente deixa o medo decidir por nós. Você teve medo de ser enganado. E acabou enganando. As palavras doeram. Mas não eram cruéis. Eram verdadeiras. Ela então fez algo inesperado. Pegou o uniforme, ajeitou o avental e disse que precisava voltar ao trabalho. Não dramatizou. Não fez cena. Apenas colocou um limite claro. Eu não sou prêmio para ninguém provar que ainda existe bondade, ela completou. Eu sou uma mulher que trabalha duro, que cria um filho sozinha e que ajuda porque acredita no que faz. Não porque está sendo observada. Alberto sentiu que estava prestes a perder exatamente o que mais buscava. Não por causa do dinheiro, mas porque confiança não se reconstrói com facilidade. Quando Laura começou a se afastar pelo corredor, ele tomou uma decisão que poderia mudar tudo. Ele não queria mais testá-la. Queria conquistá-la, da forma certa. Alberto caminhou atrás dela, mas não para insistir. Parou a alguns passos de distância, respeitando o espaço que ela havia deixado claro. Laura, eu errei. Ela continuou segurando o rodo, mas virou o rosto levemente para ouvi-lo. Eu passei anos sendo traído por aparências. Então comecei a desconfiar de todo mundo. Achei que precisava criar situações para saber quem era verdadeiro. Mas você me mostrou que caráter não precisa de palco. Ela permaneceu em silêncio. Eu não quero te conquistar com dinheiro, nem com promessas. Quero começar do zero. Sem teste. Sem mentira. Se você permitir, eu quero te conhecer de verdade. Como homem. Não como empresário. A sinceridade na voz dele não era ensaiada. Não era estratégica. Era crua. Laura estudou o rosto dele por alguns segundos. Ela não era ingênua. Sabia que aquele homem carregava poder, influência, um mundo completamente diferente do dela. Mas também viu algo que não tinha visto antes: humildade. Você sabe que minha vida não é fácil, ela disse. Eu não vou abandonar meu trabalho. Não vou deixar meu filho. E não vou mudar quem eu sou porque você tem dinheiro. Eu não quero que você mude, Alberto respondeu. Foi exatamente quem você é.
que me trouxe até aqui. A tensão diminuiu um pouco. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde a revelação, um leve sorriso apareceu. Um sorriso cauteloso, mas real. Então começamos do jeito certo, ela disse. Sem disfarce. Sem teste. Sem medo. E naquele momento, o bilionário que tinha tudo percebeu que estava diante de algo que dinheiro nenhum compra. Uma segunda chance. Nos dias seguintes, Alberto apareceu no prédio, mas diferente. Sem roupas rasgadas. Sem personagem. Estava simples, elegante, mas discreto. Nada de ternos caros ou relógios chamativos. Ele queria que a presença dele falasse mais alto que qualquer símbolo de riqueza. Laura percebeu o esforço. Ele não chegou com carro de luxo. Não levou flores caras. Não tentou impressionar. Apenas perguntou se poderia esperá-la terminar o expediente para conversarem com calma. Naquela tarde, sentaram-se em uma pequena padaria da esquina. Nada sofisticado. Café com leite, pão na chapa e conversa sincera. Alberto contou sobre a infância humilde antes de enriquecer. Sobre o pai que trabalhava dobrado e a mãe que o ensinou que dignidade vale mais que dinheiro. Laura ouviu com atenção. Pela primeira vez, não havia sensação de teste. Havia troca. Ela também se abriu. Falou do pai que faleceu cedo, da gravidez inesperada, da decepção com o homem que prometeu ficar e desapareceu. Contou como aprendeu a ser forte porque não teve opção de ser fraca. Alberto não viu vítima diante dele. Viu coragem. E, pela primeira vez, ele não estava avaliando o caráter. Estava admirando. Quando a conversa terminou, ele não tentou apressar nada. Apenas perguntou se poderia vê-la de novo. Laura respondeu com um simples: pode. E aquele pode soou, para ele, mais valioso que qualquer contrato milionário que já assinou. O segundo encontro não foi planejado com luxo, mas com intenção. Alberto levou Laura e o pequeno Gabriel para passear em um parque simples da cidade. Nada de helicópteros ou restaurantes caros. Apenas sorvete, risadas e um banco de madeira sob a sombra de uma árvore. Gabriel, curioso e esperto, observava Alberto com atenção. Crianças sentem quando algo é forçado. E também sentem quando é verdadeiro. Alberto não tentou comprar o menino com presentes caros. Jogou bola. Ajudou a empinar pipa. Ouviu histórias da escola. Laura assistia tudo em silêncio, avaliando não o empresário, mas o homem. Alberto percebeu que ali estava o verdadeiro teste. Não era conquistar Laura com palavras bonitas. Era mostrar consistência, presença, respeito. Durante o passeio, Gabriel perguntou algo inesperado. Você vai embora igual meu pai foi? A pergunta caiu como um peso. Alberto se abaixou na altura do menino e respondeu com cuidado. Eu não posso prometer coisas que não controlo, mas posso prometer que nunca vou desaparecer sem explicar. Laura sentiu os olhos marejarem. Porque aquela resposta não era perfeita, mas era honesta. Naquele fim de tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Alberto percebeu que seu sonho não era mais apenas encontrar amor. Era construir algo sólido. Algo que não fosse baseado em medo ou desconfiança. Mas, enquanto ele dava esse passo em direção ao coração deles, alguém do passado observava tudo de longe. Do outro lado do parque, encostada em um carro preto reluzente, estava Camila, a ex-noiva de Alberto. A mulher que um dia jurou amor eterno, e que desapareceu no instante em que um contrato pré-nupcial foi colocado sobre a mesa. Ela observava de longe, incrédula. Alberto Teixeira, o homem que sempre esteve cercado por luxo, agora sentado na grama com uma faxineira e uma criança, rindo como se não tivesse uma fortuna bilionária esperando por ele. Camila não aceitava aquilo. Durante semanas, tentou contato com Alberto após descobrir que ele havia se afastado da mídia. Mandou mensagens, ligou para assessores, tentou encontros casuais em eventos empresariais. Nada. Ele simplesmente sumiu. E agora, ali estava ele, sorrindo, feliz. Mas não ao lado dela. Camila tirou fotos discretas com o celular.
Seus olhos não demonstravam saudade. Demonstravam cálculo. Enquanto isso, Laura percebia algo diferente em Alberto naquele dia. Ele parecia mais leve, mais presente. Como se não estivesse apenas tentando, mas realmente se permitindo sentir. Quando o passeio terminou, Alberto levou os dois até a porta de casa. Nada extravagante. Apenas um apartamento simples, com paredes claras e uma varanda pequena cheia de plantas. Antes de ir embora, Laura segurou o braço dele com delicadeza. Eu não quero que isso vire um conto de fadas que acaba rápido, ela disse. Se for para continuar, que seja com verdade. Ele segurou a mão dela com cuidado. É exatamente isso que eu quero. Mas enquanto ele se afastava pela rua tranquila, não sabia que alguém estava pronta para transformar essa nova felicidade em um escândalo. Na manhã seguinte, a internet acordou com uma notícia inesperada. Bilionário Alberto Teixeira é visto em parque com mulher desconhecida e criança. Novo romance. As fotos estavam lá. Ele sentado na grama. Laura ao lado. Gabriel correndo com a bola. A legenda insinuava abandono empresarial, crise emocional e até teorias de que ele teria um filho secreto. Camila não assinou a matéria, mas sabia exatamente para quem enviar as imagens certas. O telefone de Alberto não parava de tocar. Assessores preocupados. Investidores querendo explicações. Jornalistas pressionando por declarações. Em poucas horas, aquilo que era um momento simples e verdadeiro virou espetáculo público. Laura só descobriu quando uma colega de trabalho mostrou a manchete no celular. Seu rosto ficou pálido. Não pela exposição, mas pelo medo. Ela sempre viveu longe dos holofotes. Sempre protegeu o filho da curiosidade alheia. E agora estava sendo jogada em um mundo que não escolheu. Quando Alberto apareceu no prédio naquele dia, encontrou Laura diferente. Não fria, mas cautelosa. Eu não quero que meu filho vire notícia, ela disse, segurando o celular com as fotos abertas. Alberto sentiu o peso da culpa. Ele conhecia aquele mundo. Sabia como funcionava. Mas, pela primeira vez, não era ele o alvo direto. Era ela. Eu vou resolver isso, ele prometeu. Mas Laura o olhou com firmeza. Resolver não é apagar notícia. Resolver é decidir se você está pronto para enfrentar esse mundo, comigo. E aquela pergunta não era sobre mídia. Era sobre compromisso. Alberto ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Ele sempre soube lidar com crises empresariais. Já enfrentou quedas na bolsa, disputas judiciais e concorrentes agressivos. Mas nada o preparou para a responsabilidade de proteger duas pessoas que não estavam acostumadas com aquele mundo. Eu não posso mudar quem eu sou, ele disse por fim. Mas posso mudar a forma como enfrento as coisas. E se for para estar ao seu lado, eu não vou me esconder. Laura observava cada palavra com atenção. Ela não queria discursos prontos. Queria segurança. Não financeira, emocional. Meu medo não é o dinheiro, Alberto. É perder a paz, ela confessou. Eu lutei muito para construir uma vida simples, mas tranquila. Ele se aproximou um passo, mantendo o respeito que sempre demonstrava. Eu não quero invadir sua vida. Quero somar. Se isso significar enfrentar manchetes, críticas ou julgamentos, eu enfrento. Mas só se você quiser continuar. Laura pensou em Gabriel. Pensou na própria história. Pensou nas oportunidades que poderia ter. E nos riscos também. Amor não era conto de fadas. Era decisão diária. Então ela respondeu com a mesma firmeza que sempre teve desde o primeiro prato de comida oferecido na calçada. Eu não tenho medo de lutar. Mas eu não luto sozinha. Se você ficar, fica de verdade. Alberto segurou a mão dela, não como empresário, mas como homem. Eu fico. E se você está sentindo que essa história está tocando algo aí dentro, já se inscreve no canal, porque ainda vem muita reviravolta e uma decisão que pode mudar tudo. No mesmo dia, Alberto convocou uma coletiva de imprensa.
Não para falar de negócios. Não para anunciar fusões milionárias. Mas para assumir algo muito mais importante. Diante de câmeras e jornalistas ansiosos por escândalo, ele foi direto. Sim, estou conhecendo alguém. Não é segredo. Não é crise. E não há nada de errado em escolher viver de forma simples. As perguntas vieram rápidas. Quem é ela? Está interessada no seu dinheiro? O menino é seu filho? Alberto manteve a postura firme. Ela não é interesseira. Não é oportunista. É uma mulher trabalhadora, que me ensinou mais sobre dignidade em poucos dias do que muitos aprenderam a vida inteira. E a criança não é meu filho. Mas isso não impede que eu o respeite como se fosse. A declaração repercutiu de forma inesperada. Parte da mídia tentou manter o tom sensacionalista. Mas outra parte começou a enxergar algo diferente. Um bilionário que não escondia a própria escolha. Quando Laura assistiu à coletiva pelo celular, sentiu algo novo. Não era deslumbramento. Era confiança. Ele não a escondeu. Não a tratou como erro. Não a chamou de conhecida. Chamou de mulher trabalhadora. Naquela noite, Alberto apareceu no apartamento dela com flores simples. Nada extravagante. E uma pergunta sincera. Eu posso entrar, como alguém que está aprendendo a construir algo de verdade? Laura abriu a porta. Mas do outro lado da cidade, Camila não tinha desistido. E o próximo movimento dela seria muito mais perigoso. Camila não era do tipo que aceitava perder. Muito menos para alguém que, na visão dela, não estava à altura. O orgulho ferido falava mais alto que qualquer sentimento. Ela marcou uma reunião com um antigo advogado que conhecia detalhes da vida pessoal de Alberto. Vasculhou documentos, contratos antigos e fotos do passado. Se não podia tê-lo de volta, poderia, pelo menos, destruir a nova felicidade dele. Enquanto isso, Alberto passava mais tempo no apartamento de Laura. Não para impressionar, mas para viver. Jantava comida simples, ajudava Gabriel com as tarefas da escola e até aprendeu a consertar uma torneira que vivia pingando. Ele estava aprendendo a ser parte de algo que dinheiro nenhum compra, rotina de verdade. Laura, por sua vez, ainda mantinha os pés no chão. Observava atitudes, não palavras. E, dia após dia, via consistência. Alberto não tentava mudar a casa. Não criticava o tamanho do apartamento. Não oferecia luxos desnecessários. Apenas se adaptava. Mas uma tarde, ao sair do trabalho, Laura percebeu algo estranho. Um carro preto estacionado na frente do prédio há tempo demais. Ela não sabia, mas estava sendo observada. Camila havia contratado um investigador particular para levantar tudo sobre Laura. Histórico financeiro, parentes, qualquer erro do passado que pudesse ser usado contra ela. A intenção não era apenas expor, era humilhar. E quando o investigador enviou o primeiro relatório, Camila sorriu, porque encontrou algo que poderia virar manchete. O relatório que Camila recebeu não tinha escândalos milionários. Não havia crimes, nem segredos obscuros. Mas havia algo que ela sabia que poderia distorcer. Anos atrás, quando Gabriel ainda era bebê, Laura passou por dificuldades financeiras tão grandes que atrasou o aluguel e teve o nome negativado. Precisou pedir ajuda a vizinhos. Trabalhou em 3 empregos temporários ao mesmo tempo. Houve até um registro de despejo, que foi resolvido dias depois. Nada ilegal. Mas, nas mãos erradas, poderia virar manchete cruel. Camila entregou as informações a um jornalista conhecido por transformar pequenas falhas em grandes escândalos. 2 dias depois, a notícia explodiu. Nova namorada do bilionário já enfrentou despejo e dívidas. Interesse ou oportunismo? Laura leu a matéria no celular enquanto estava no intervalo do trabalho. Sentiu o estômago revirar. Não por vergonha do passado, mas por vê-lo exposto de forma distorcida. Ela nunca escondeu suas dificuldades. Sempre falou com orgulho de ter superado cada obstáculo. Mas agora aquilo estava sendo usado como arma.
Alberto chegou ao prédio pouco depois, já sabendo da matéria. Quando viu o olhar dela, percebeu que não era a manchete que doía. Era a invasão. Você sabia disso? Ela perguntou, não acusando, mas buscando clareza. Ele respirou fundo. Eu sabia que o passado poderia ser usado, mas nunca imaginei que fariam isso com você. Laura levantou o queixo com firmeza. Meu passado não é vergonha. É prova de que eu sobrevivi. Mas o próximo ataque não viria com palavras. Viria com uma proposta tentadora, capaz de testar tudo outra vez. Camila decidiu mudar de estratégia. Se não conseguia destruir Laura com escândalos, tentaria comprá-la. Ela marcou um encontro casual com Laura em uma cafeteria próxima ao prédio onde ela trabalhava. Disse que queria conversar como mulher para mulher, sem imprensa, sem câmeras. Laura quase recusou, mas algo dentro dela dizia que fugir não resolveria. Camila chegou impecável, elegante, segura de si. O contraste entre as duas era visível, mas apenas na aparência. Vou ser direta, Camila começou. Você não pertence ao mundo do Alberto. Esse jogo é maior do que você imagina. Laura manteve o olhar firme. Não respondeu. Camila então colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, uma proposta financeira generosa. Dinheiro suficiente para quitar dívidas antigas, comprar um apartamento maior e garantir escola particular para Gabriel por anos. Você sai da vida dele, em silêncio, sem escândalo, e todos ficam bem. O ar ficou pesado. Laura sentiu o coração bater mais forte. Não pela tentação, mas pela audácia. Ela abriu o envelope, viu os números, e fechou com calma. Você acha que eu ajudei um homem na rua por dinheiro? Ela perguntou, com voz tranquila, mas cortante. Camila deu um leve sorriso de desdém. Todo mundo tem um preço. Laura levantou-se devagar, segurando o envelope. Não. Algumas pessoas têm caráter. E antes de sair, deixou o envelope sobre a mesa, intacto. Mas Camila não estava acostumada a ouvir não. E a próxima jogada dela seria ainda mais ousada. Quando Laura saiu da cafeteria, não percebeu que estava sendo seguida. Camila, irritada com a recusa, decidiu que precisava atingir onde realmente doeria. Se não conseguia comprar Laura, atacaria o que ela mais amava. No dia seguinte, Gabriel foi chamado à direção da escola. Um homem bem vestido havia aparecido dizendo ser responsável legal da criança e pedindo informações acadêmicas. A escola, desconfiada, recusou. Mas o susto foi suficiente. Laura recebeu a ligação tremendo. Alberto chegou minutos depois, assim que soube do ocorrido. Quando viu Laura abraçada ao filho na porta da escola, sentiu algo que nunca havia sentido nem nas maiores crises empresariais: medo real. Não por reputação, por família. Ele entendeu naquele instante que aquilo tinha ultrapassado qualquer disputa de ego. Camila não estava apenas tentando recuperar poder, estava tentando ferir. Alberto tomou uma decisão imediata. Acionou sua equipe jurídica, registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas. Não para silenciar a ex, mas para proteger Laura e Gabriel. Laura, ainda nervosa, olhou para ele com os olhos marejados. Eu não posso colocar meu filho em risco, Alberto. Ele segurou o rosto dela com cuidado. E eu não vou permitir que ninguém use medo para nos separar. Mas aquela situação colocava uma pergunta inevitável no ar. Até onde Laura estava disposta a ir para viver um amor que agora vinha acompanhado de perigo? Naquela noite, o apartamento de Laura estava mais silencioso do que nunca. Gabriel já dormia, mas ela continuava sentada no sofá, olhando para o nada. O susto na escola havia deixado uma marca profunda. Alberto estava ali, ao lado dela, não falando demais, não prometendo o impossível, apenas presente. Eu já enfrentei dificuldade, falta de dinheiro, preconceito, mas nunca tive medo de alguém mexer com meu filho, ela disse finalmente, com a voz baixa. Ele respirou fundo. Você não vai enfrentar isso sozinha.
Laura virou o rosto para ele. Mas foi você que trouxe isso para minha vida. A frase não foi dita com acusação. Foi constatação. E Alberto sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como nunca antes. Ele poderia recuar. Poderia dizer que talvez fosse melhor cada um seguir seu caminho para protegê-los. Seria o caminho mais lógico, mais seguro. Mas o amor raramente escolhe o caminho mais fácil. Se você quiser que eu me afaste, eu vou respeitar, ele disse, com a sinceridade que ela já conhecia. Mas não porque tenho medo. E sim porque quero que você se sinta segura. O silêncio durou alguns segundos. Laura fechou os olhos, respirou fundo e respondeu algo que mudaria tudo. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você fique e lute comigo. E naquele instante, o amor deixou de ser romance. Virou aliança. Mas Camila ainda não havia recebido a resposta da justiça. E quando a notificação oficial chegasse até ela, a reação seria explosiva. A notificação judicial chegou ao apartamento luxuoso de Camila no fim da tarde. Medida protetiva. Investigação formal por tentativa de intimidação envolvendo uma criança. Ela leu o documento 2 vezes. Não acreditava que Alberto tinha ido tão longe. Acostumada a circular em ambientes onde poder resolvia tudo nos bastidores, Camila nunca imaginou que ele escolheria expor oficialmente a situação. Para ela, aquilo era uma declaração clara. Ele não estava brincando. Furiosa, tentou ligar para Alberto. Ele não atendeu. Tentou contato por mensagem. Sem resposta. A sensação de rejeição virou obsessão. Enquanto isso, Alberto estava com Laura e Gabriel em casa. Mas algo havia mudado nele. Já não era apenas o homem apaixonado. Era o protetor. O pai que ainda não era oficialmente, mas já agia como tal. Ele reforçou a segurança do prédio. Conversou com a escola. Ajustou sua agenda para estar mais presente. Não fez isso como gesto de grandeza. Fez como responsabilidade. Laura observava cada atitude em silêncio. Ela não precisava de promessas. Precisava de constância. E estava vendo isso. Mas naquela mesma noite, uma última tentativa desesperada foi feita por Camila. Ela decidiu ir pessoalmente até o apartamento de Laura. Sem aviso. Sem convite. E quando a campainha tocou, Laura não imaginava quem estaria do outro lado da porta. A campainha tocou uma segunda vez. Laura caminhou até a porta com o coração acelerado. Alberto estava na cozinha, ajudando Gabriel com o desenho da escola. Quando ela abriu a porta, congelou. Camila estava ali. Elegante. Impecável. Mas com os olhos carregados de algo que não era elegância, era desespero. Precisamos conversar, ela disse, tentando manter a postura. Laura não abriu totalmente a porta. Não recuou. Não demonstrou medo. Não temos nada para conversar, respondeu com firmeza. Camila respirou fundo, como se estivesse segurando a própria explosão. Você acha que ganhou? Você não faz ideia do mundo que está entrando. A vida dele não é simples. Não é para alguém como você. Laura ouviu até o fim. E então respondeu algo que fez Camila perder o equilíbrio emocional. Eu não entrei no mundo dele. Ele entrou no meu, quando estava sentado na rua e ninguém mais parava. O silêncio que se seguiu foi cortante. Alberto apareceu atrás de Laura nesse momento. Não agressivo. Não exaltado. Apenas decidido. Isso acaba aqui, Camila, ele disse com voz firme. Você já ultrapassou todos os limites. Camila olhou para os dois. Viu algo que nunca tinha conseguido construir com ele. Parceria. Ela tentou dizer algo, mas percebeu que não havia mais espaço para manipulação. Pela primeira vez, não tinha controle. E saiu. Mas o que ela deixou para trás não foi apenas silêncio. Foi a confirmação de que Laura não era fraca. Era inabalável. Depois que a porta se fechou, o apartamento ficou em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio de medo. Era de conclusão.
Algo tinha terminado ali. Laura respirou fundo e encostou na porta. Alberto se aproximou, mas não falou imediatamente. Ele sabia que aquele momento não precisava de discurso. Precisava de respeito. Você está bem? Ele perguntou por fim. Ela assentiu. Eu não tenho medo dela. Eu só não gosto de gente que confunde dinheiro com poder. Alberto sorriu de leve. Porque aquela frase dizia tudo. Naquela noite, os três jantaram juntos como uma pequena família. Gabriel contou histórias da escola, riu alto, mostrou o desenho que tinha feito. 3 pessoas de mãos dadas sob um sol enorme. Alberto segurou o papel por alguns segundos a mais do que o necessário. Ele sempre buscou a mãe dos seus filhos. Talvez estivesse ali, diante dele. Não como fantasia romântica, mas como realidade construída no esforço e na verdade. Alguns dias depois, a Justiça confirmou oficialmente as restrições contra qualquer tentativa de aproximação indevida de Camila. A situação estava, finalmente, sob controle. Mas o maior controle não vinha da lei. Vinha da escolha diária que Laura e Alberto estavam fazendo. E foi então que Alberto tomou uma decisão que mudaria tudo mais uma vez. Não por impulso, mas por certeza. Algumas semanas se passaram. A rotina voltou ao normal. Laura continuava trabalhando. Gabriel seguia na escola. Alberto dividia seu tempo entre as empresas e o apartamento simples onde se sentia mais em casa do que na cobertura luxuosa. Mas algo estava diferente. Ele não queria mais viver dividido entre 2 mundos. Numa noite tranquila, depois que Gabriel já dormia, Alberto chamou Laura até a pequena varanda cheia de plantas. A cidade estava iluminada ao fundo. Nada extravagante. Nada ensaiado. Eu passei a vida construindo impérios. Ele começou. Mas nunca soube construir um lar. Laura o olhou com atenção. Ele não estava nervoso como quem faz um gesto grandioso. Estava sereno. Eu achei que estava procurando a mãe dos meus filhos. Mas percebi que estava procurando alguém que me ensinasse a ser pai antes mesmo de ser oficialmente. Ela sentiu o coração acelerar. Alberto então tirou do bolso uma pequena caixinha. Não enorme. Não chamativa. Apenas elegante. Eu não quero te tirar da sua vida. Quero fazer parte dela. Quero construir com você. Se um dia você permitir, eu quero que nossos filhos, biológicos ou não, cresçam vendo que amor é escolha diária. Ele abriu a caixa. O anel brilhava sob a luz da varanda. Laura não respondeu imediatamente. Porque aquela decisão não era sobre luxo. Era sobre futuro. Laura olhou para o anel. Depois olhou para Alberto. Seus olhos não estavam brilhando por causa da joia. Estavam brilhando por causa da jornada. Ela lembrou da calçada fria. Da marmita. Do café na copa apertada. Das manchetes. Do medo na escola. Da parceria construída passo a passo. Você sabe que eu não preciso disso para continuar com você, ela disse, apontando levemente para o anel. Eu sei, ele respondeu. E é exatamente por isso que eu quero te dar. O silêncio que se formou não era dúvida. Era maturidade. Laura pensou em Gabriel. Pensou no exemplo que queria dar ao filho. Pensou na mulher que era, não a que precisava ser salva, mas a que escolhia caminhar ao lado. Eu não quero um casamento de vitrine, Alberto. Não quero ser conhecida como a faxineira que virou esposa de bilionário. Ele segurou a mão dela com cuidado. Então não vamos construir vitrine. Vamos construir família. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E, pela primeira vez desde que tudo começou, Laura não sentiu medo do futuro. Sentiu paz. Ela sorriu. Sim, mas com uma condição. Alberto sorriu ao ouvir o sim, mas a palavra seguinte o deixou ainda mais atento. Qual é a condição? Ele perguntou, sem hesitar. Laura respirou fundo antes de responder. Eu não vou deixar meu trabalho. Não agora. Não porque preciso do dinheiro, mas porque preciso da minha identidade. Eu sou mais do que a mulher que você ama.
Alberto não demorou nem um segundo. Eu me apaixonei exatamente por isso. Ela continuou. E Gabriel não vai mudar de escola só porque você pode pagar a melhor da cidade. Ele precisa continuar perto dos amigos. Perto da realidade que conhece. Alberto assentiu novamente. A realidade dele é mais importante do que qualquer luxo. Laura então deu o último passo. E se um dia eu sentir que estamos nos perdendo, a gente conversa. Não vamos deixar silêncio crescer entre nós como aconteceu com você no passado. Ele aproximou o rosto do dela. Sem silêncio. Sem testes. Sem máscaras. Ela finalmente colocou o anel no dedo. Não como quem aceita um conto de fadas, mas como quem assume uma parceria. Naquela varanda simples, sob luzes distantes da cidade, um bilionário encontrou algo que nunca conseguiu comprar: respeito mútuo. Mas o maior símbolo daquela nova família ainda estava por vir. E ele viria pelas mãos de Gabriel. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes dos dois. Caminhou até a cozinha ainda sonolento e percebeu algo diferente no rosto da mãe. O sorriso estava ali, leve, tranquilo. Ele notou o anel quase imediatamente. Mãe, isso é de casamento? Perguntou com curiosidade sincera. Laura se ajoelhou na frente dele. É um começo de algo muito importante, ela respondeu com cuidado. Gabriel olhou para Alberto, que estava alguns passos atrás, claramente nervoso. Não por negócios. Não por contratos. Mas pela opinião de um menino de 7 anos. Você vai morar com a gente? Gabriel perguntou. Alberto se abaixou na altura dele. Só se você quiser. O menino pensou por alguns segundos. Não era uma resposta automática. Ele avaliava, do jeito simples que só crianças conseguem. Você brinca comigo. Você não grita. E você ficou quando ficou difícil. Ele deu de ombros, como se fosse óbvio. Então pode ficar. Laura levou a mão à boca para segurar as lágrimas. Alberto sentiu algo que nenhuma assinatura milionária jamais provocou: aceitação. E naquele momento, ele entendeu que não estava apenas formando um casal. Estava formando uma família. Mas ainda faltava um último gesto. Aquele que fecharia o ciclo iniciado na Calçada Fria. Alguns meses depois, Alberto convidou Laura e Gabriel para um passeio diferente. Não revelou o destino. Apenas disse que queria mostrar algo importante. O carro parou, na mesma avenida onde ele havia se sentado disfarçado, meses antes. Laura reconheceu o lugar imediatamente. Foi aqui, não foi? Ela perguntou, com um leve sorriso. Ele assentiu. Foi aqui que eu achei que estava testando o mundo, mas descobri que estava sendo transformado. Gabriel segurava a mão dos dois, curioso. Alberto então apontou para um prédio recém-reformado do outro lado da rua. Uma placa nova brilhava na fachada. Instituto Segunda Chance. Apoio a pessoas em situação de rua. Laura o encarou, surpresa. Você. Ele interrompeu com humildade. Não é caridade de vitrine. É oportunidade real. Cursos, apoio psicológico, encaminhamento para trabalho. Ninguém merece ser invisível. Laura sentiu o peito aquecer. Porque aquele gesto não era sobre dinheiro. Era sobre propósito. Foi naquela calçada que você encontrou amor, ela disse. Ele balançou a cabeça. Não. Foi ali que eu encontrei humanidade. O amor estava na mulher que não perguntou quem eu era antes de estender a mão. Gabriel olhou para os dois. Então a gente vai ajudar outras pessoas também? Alberto sorriu. A gente vai. E naquele instante, o ciclo se fechou. Mas ainda faltava uma última coisa: a promessa final. Meses depois, a cerimônia aconteceu de forma simples. Nada de capas de revista. Nada de transmissão ao vivo. Apenas pessoas importantes. Familiares. Alguns amigos verdadeiros. E uma pequena celebração no mesmo instituto que nasceu da história deles. Laura entrou usando um vestido elegante, mas discreto.
Não parecia uma faxineira que virou esposa de bilionário. Parecia exatamente o que sempre foi, uma mulher forte, digna e segura de si. Alberto a esperava com os olhos marejados. Não pelo glamour, mas pela jornada. Ele lembrava da calçada fria, da marmita quente, da primeira vez que alguém o olhou sem saber quem ele era. Durante os votos, ele disse algo que arrancou lágrimas de todos. Eu achei que estava procurando a mãe dos meus filhos. Mas encontrei a mulher que me ensinou a ser homem antes de ser pai. Laura segurou as mãos dele com firmeza. Eu não escolhi um bilionário. Eu escolhi o homem que decidiu ficar quando podia simplesmente ir embora. Gabriel entrou correndo no meio da cerimônia para abraçar os dois, arrancando risos e emoção. A família estava ali. Não construída por status, mas por escolhas. Anos depois, o Instituto Segunda Chance já havia ajudado centenas de pessoas a recomeçar. E sempre que perguntavam a Alberto como tudo começou, ele sorria e respondia a mesma coisa, com um prato de comida oferecido sem interesse. Se essa história te lembrou que caráter vale mais que dinheiro e que o amor verdadeiro começa na simplicidade, se inscreve no canal, porque aqui cada história é um lembrete de que o mundo ainda tem esperança.